Nós estamos iniciando hoje essa série de mensagem sem máscara. E essa série está baseada nesse livro aqui do Hernandes Dias Lopes. Eu comprei esse livro numa bagatela, paguei acho que R$15 nele. Eu sugiro que você leia, impactou a minha vida, impactou o meu coração. Então, as mensagens são baseadas aqui. Tudo que está aqui está na mensagem? Não. Algumas coisas da mensagem, algumas coisas das mensagens também não estão aqui nesse livro, tá bom? Então, por isso eu sugiro a você que você compre. Você não vai receber aqui na mensagem tudo mastigado, tá bom? Então, começando hoje essa série de mensagem chamada Sem Máscara. Muito obrigado, minha irmã. Fala, meu querido. Muito bem, muito obrigado. Queridos, é tanta coisa que às vezes a gente esquece. Então, coloca lá, por favor. Olha aí, que bonito, ó, coisa linda. Então, dia 13 de março, às 19 horas, o grande dia da minha formatura em teologia está chegando, e você é meu convidado para essa grande festa. Vai ser lá na PIB Curitiba, Bento Viana, 1200. Marca o dia, 13 de março. Mas não é é 2. Né? Então, está aí o Nelson também, nesse dia, os 2. Eu não sei como é que os professores aguentaram, né? Eu não sei como é que os professores aguentaram. Deus foi tão misericordioso com os professores da Fabapar, que Ele mandou uma pandemia no meio, entendeu? Para dar graça. Mas, meus irmãos, nós não queremos apenas estar lá. Nós queremos também fazer uma recepção aqui na igreja, uma junta-prato, que nós somos especialistas nisso. Então, você vai falar com a Ângela, tá? Você vai falar com a Ângela, estou determinando agora, o problema é dela, se vira. Mas você pode falar também com a Alcineia. Você vai estar aqui depois, na recepção, para a gente celebrar com os nossos irmãos essa conquista de 4 anos. Tá bom? Ok? Entenderam? Então, dia 13 é quando? Sinto muito, não entendi. Ok. Não entendeu quando é dia 13. Não, é segunda, já é nessa segunda agora? Na outra. Então, dá tempo para o planejamento. Vamos começar então, meus irmãos. Vamos começar esse tempo de nós estarmos diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, em nome de Jesus, nós somos gratos por esse tempo de culto, de celebração ao Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que nós vimos, presenciamos, por tudo aquilo que nós experimentamos até o presente momento. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Sem máscaras, a série de mensagens que nós vamos transmitir à igreja até a primeira semana de abril. E nós, servos do Senhor, precisamos aprender a viver sem máscaras. Há muito tempo atrás, eu assisti um filme chamado O Supercrente. Era um filme lá da década de 70, mais ou menos. O filme é velho. Mas o filme conta a história de um homem que era servo do Senhor. Ele era membro de uma igreja. E ele, todos os domingos, ele ia à igreja. Mas a diferença era o seguinte: durante a semana, ele vivia tal qual vive todo mundo aí na sociedade. Ele aplicava golpes, ele mentia,
ele cobiçava, ele adulterava, ele vivia conforme o padrão do mundo. Mas no domingo, ao ser acordado para ir à igreja, ele vestia sua capa de supercrente, ele vestia uma máscara de cristão e ele ia para a igreja. E no caminho da igreja, já que agora ele estava indo para a igreja, então ele fazia o seguinte: ele respeitava os sinais de trânsito, ele ajudava as senhoras idosas a atravessar a rua, ele era respeitoso com as crianças, ele chegava na igreja todo santarrão, se ajoelhava, orava ao Senhor e ele vivia essa vida. De segunda a sábado, vivia os padrões do mundo. No domingo, colocava uma máscara de santo e ele então ia para a igreja na tentativa de enganar Deus. Você e eu fomos criados, chamados por Deus, para viver de forma real e transparente. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida transparente diante de Deus e diante dos homens. Mas seduzidos pelo pecado, quando o pecado entra no mundo, nós começamos então a usar máscaras. Nós nos escondemos atrás de máscaras. E eu vou colocar uma máscara aqui para você ver. Nós nos escondemos atrás de máscaras. Passamos a viver no auto-engano. Nós passamos a nos esconder daquilo que verdadeiramente nós somos. Nós nos escondemos atrás de uma máscara. Depois eu vou colocar mais uma vez. Mas a pergunta é: por que nós usamos máscaras? Eis algumas razões pelas quais nós usamos máscaras. Para muitos, a máscara é um refúgio, é um lugar de conforto, é um lugar de proteção. Então, atrás da máscara, eu estou bem protegido dos olhos daqueles que me veem e daqueles que estão ao meu lado. Outros usam máscaras porque elas dão uma falsa sensação de segurança. Há aqueles que usam máscaras, pois ficam constrangidos de viver a vida real, de ser transparente, de falar a verdade, de mostrar o seu coração e as suas intenções. Existem aqueles que usam máscaras pela necessidade de serem amados. Se eu não agir dessa forma, se eu não viver dessa forma, eu não vou ser aceito em lugar nenhum. Então, pela necessidade de ser amado, a pessoa passa a usar uma máscara. A verdade é que todos nós usamos máscaras. Elas fazem parte da nossa roupagem. E aí, eu imagino todos os dias, quando a gente vai sair de casa, a gente abre o armário, alguns abrem o closet e veem lá as suas roupas. E eles pegam a roupa combinando. O sapato com a calça com a camisa e a camisa com a máscara. E eles saem de casa. Eu estou bem vestido para enfrentar o meu dia a dia. Quem diz que nunca usou máscara, está acabando de afivelar no rosto, em seu rosto, uma máscara, a máscara da mentira.
Isso me faz lembrar de uma ilustração que eu já contei aqui. Se você já ouviu, paciência. Um irmão aqui da igreja foi perguntado certa vez: por que você mente? E ele não soube explicar por que ele mente. Você mente? Ele falou: eu minto. Mas por que você mente? Eu não sei explicar por que eu minto, mas eu minto. Nós passamos a usar máscaras porque ela nos protege. Mas há uma coisa que eu e você precisamos saber: as máscaras sempre caem. As máscaras, elas podem estar bem ajustadas, elas podem estar bem afiveladas, mas chegará uma hora que ela vai cair. E deixa eu dar essa notícia para você: as máscaras geralmente caem num momento muito impróprio da nossa vida. Ela cai quando você menos espera. Ela vai cair num momento em que vai deixar você numa situação muito constrangedora. O Hernandes Dias Lopes conta uma ilustração, e eu já vi essa ilustração em algumas esquetes de humor, e ele diz o seguinte: um certo advogado, não era o Rodrigo, um certo advogado recém-formado, alugou um prédio, alugou uma sala, e ele todos os dias ia para aquela sala de escritório bem alinhado, sapato lustrado, calça passada, com goma para não amassar, com o seu terno bem ajustado ao corpo. E todos os dias ele ia para o seu escritório e ficava lá durante as 8 horas de trabalho. Mas tinha um problema com esse advogado. Ele não tinha nenhum cliente. E de repente, um dia ele está lá, quando alguém bate a porta, ele, para se mostrar então bem ocupado, ele pega o telefone e começa a conversar com uma suposta pessoa do outro lado da linha, e ele começa a dizer como ele ganharia aquele caso, como ele era importante, como ele sabia bem o que estava fazendo, e aquele homem que chegou no escritório dele estava parado, ouvindo a conversa. Passou-se alguns minutos, o advogado desligou o telefone e virou-se para aquele homem e perguntou: pois não, em que eu posso ajudá-lo? O homem respondeu: eu sou o rapaz que veio instalar a linha telefônica. As máscaras sempre vão cair em momentos impróprios. Eu quero convidar você então agora, depois dessa palavra, a abrir a Bíblia lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, e nós vamos ler esse texto, e também o verso 13 no final, do 1 ao 7, e depois o verso 13, a parte inicial. Eu vou ler na NVT, vai estar um pouquinho diferente, porque aquela ali é NVI. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em uma certa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato,
bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou, e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez tal coisa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Agora o início do verso 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Você conhece a história do rei Davi? Todos nós conhecemos. Davi foi o homem segundo o coração de Deus até esse momento. E não deixou de ser depois desse momento. Mas até esse momento, não havia um A, não havia uma vírgula, não havia uma dúvida sobre o caráter de Davi. Davi foi um excelente filho, trabalhador na casa do seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai. Davi foi compositor, musicista, tocava harpa, escritor excelente, escreveu mais de 73 salmos. Foi um guerreiro sagaz, estrategista, enfrentou exércitos, venceu o gigante. Davi era um homem leal, ele foi leal a Saul, até quando Deus destronou Saul do trono de Israel. Da parte de Deus, Davi recebeu riqueza, poder, fama, recebeu vitórias. Davi tinha sede de Deus, a sua alma se deleitava em Deus, seu coração estava em Deus. Era um homem consagrado, era um homem extraordinário. Meu irmão, lendo um currículo desse, eu fico pensando, eu queria pelo menos uns 10 Davi aqui. Com esse currículo extraordinário, com esse currículo maravilhoso. Mas um dia, Davi deixou de vigiar. Davi tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmo. Ele deixou de vigiar, ele caiu. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 11. Ele diz para nós: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu em Jerusalém. A obrigação de Davi era estar na frente do seu exército. Na época em que os reis saíam à guerra, Davi deveria estar na frente do seu exército. Mas eu não sei porquê, aquele dia ele disse: eu estou muito cansado para ir à guerra. Eu estou muito cansado para ir à torre de oração.
Eu estou muito cansado para ir à célula. Eu estou muito cansado para fazer um discipulado. Eu estou muito cansado, hoje eu vou ficar relaxando aqui na minha cobertura, bem tranquilo e sereno. Davi olha, vê Betseba, procura saber quem é, traz para os seus aposentos, dorme com ela e depois, ardilosamente, prepara a morte do seu esposo. Sabe, queridos, a Bíblia nos aconselha dizendo o seguinte: aquele que julga está firme, aquele que julga estar em pé, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Quando a gente não vigia, a gente cai. Tudo que ele havia construído veio ao chão. Davi adulterou, Davi assassinou Urias, colocando na frente da batalha, na tentativa da conquista da cidade de Rabá. Estrategicamente ele mandou para o seu comandante uma carta dizendo: olha, coloca Urias na frente e vamos invadir pela parte mais difícil. E do alto do muro, uma flecha acerta Urias. Mas sabe o que aconteceu com Davi, meus irmãos? Após o pecado cometido, Davi continuou a vida bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele não perdeu a pose de rei, ele não queria que as pessoas soubessem do seu adultério, nem do seu hediondo crime de mandar matar o esposo de Betseba. Por isso, Davi fez o que muitos de nós fazemos. Diante de um pecado, diante de algo terrível, nós colocamos uma máscara. Diante de algo que nós fazemos de errado, seja contra Deus, seja contra o próximo, nós colocamos uma máscara. Davi colocou uma máscara. Não, está tudo bem, está tudo legal, eu sou o rei de Israel, eu posso todas as coisas. Davi colocou uma máscara. Nós colocamos uma máscara e continuamos a viver como se nada tivesse acontecido. No interior do coração desse homem, onde antes exalava luz, agora brotava trevas. Davi ajustou bem a máscara ao rosto para continuar vivendo, na tentativa de esconder o seu pecado, na tentativa de esconder o seu fracasso espiritual, na tentativa de esconder o seu pecado, ele usa de uma falsa generosidade e ele então publicamente casa com a viúva. Eu acho que no momento do casamento, as pessoas começaram a olhar para Davi e começaram a falar: que homem generoso, que homem maravilhoso. Olha, Betseba ficou viúva, coitada, ela ia padecer, mas Davi, o rei de Israel, extraordinariamente casa-se com ela. Olha que maravilha. Eu acredito que naquela noite de festa, naquela noite em que eles estavam celebrando o casamento, muitas pessoas estavam aplaudindo Davi, dizendo: olha que homem santo de Deus, olha que maravilhoso esse homem, olha que maravilhoso é o nosso rei, como ele é extraordinário. Ele já tem tantas mulheres, ele já tem tantas concubinas, mas ele resolveu abrigar no seu harém Betseba, porque ele é um homem de coração generoso.
Ah, queridos, como as máscaras nos levam para um caminho de falsidade, de auto-engano no nosso coração. Davi começou a se acostumar com essa máscara. Ele ficou confortável. Ela não era aparente aos olhos dos outros, mas era visível aos olhos de Deus. Sua máscara pode não ser visível aos olhos dos outros, mas é sempre visível aos olhos de Deus. As máscaras nem sempre são visíveis aos olhos das pessoas que estão à nossa volta, mas elas sempre são visíveis aos olhos de Deus. Deixa eu falar aqui uma frase para você publicar ainda essa noite no Facebook, no seu Instagram. Podemos esconder um pecado dos homens por muito tempo, mas não escondemos tempo suficiente de Deus. Podemos esconder um pecado dos homens por muito tempo, mas não podemos esconder tempo suficiente de Deus. O pecado de Davi estava bem guardado com ele, até Davi receber uma batida na porta. Profeta de Deus, enviado por Deus, chega na casa de Davi, chega no palácio. Antes de confrontar Davi, Natã, o profeta, conta uma história, a história que nós acabamos de ler. Ele diz a Davi: olha, Davi, havia 2 homens em uma cidade. Um era rico, o outro era pobre. Um tinha muitas posses, o outro só tinha uma ovelhinha. E de repente chega uma visita, e aquele homem que tem muitas posses, olhou para os seus bens e disse: sabe o que é? Eu vou pegar a ovelhinha daquele meu irmão e vou sacrificá-la e oferecer num banquete, num jantar maravilhoso. Davi ficou indignado. O texto que nós lemos mostra a indignação de Davi. Davi fica indignado e diz: esse homem tem que morrer. Que absurdo! Onde já se viu uma coisa dessa? Esse homem precisa morrer. No meu reino, uma coisa dessa jamais vai acontecer. No meu reino, isso não passa impune. Davi era justo. Então, cheio de justiça própria, logo ele sentenciou o homem. Não apenas sentenciou com a morte, mas também determinou: tem que restituir. Tem que dar 4 ovelhas para aquele que sofreu essa barbárie. Davi tão santo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, cita para Natã, Êxodo 22, verso 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Sabe, queridos, a lei de Deus estava bem viva nos lábios de Davi, mas estava longe do seu coração. A lei de Deus estava viva no coração de Davi, ou a lei de Deus estava viva nos lábios de Davi, mas estava morta no seu coração. A lei de Deus valia para os outros, mas não valia para ele mesmo. A lei de Deus valia para o povo, mas não valia para ele. E você deve estar aí no seu coração perguntando: pastor,
Qual é a máscara que Davi estava usando? Davi estava usando a máscara da hipocrisia. A máscara da hipocrisia nos leva a enxergar o pecado dos outros, mas não o nosso pecado. Quando nós usamos a máscara da hipocrisia, nós condenamos o pecado do outro, mas escondemos os nossos. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 3, diz: por que vocês reparam o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A hipocrisia é implacável com os pecados dos outros, mas é condescendente consigo mesmo. Aquele que usa a máscara da hipocrisia, ele vasculha a vida dos seus irmãos atrás de um rastro de pecado, mas não faz o autoexame, conforme a Bíblia nos aconselha, dizendo: examine o homem a si mesmo. O grande rei Davi se tornou hipócrita, escondendo o seu pecado e condenando o pecado do outro. Seu coração corrupto o enganou, até que o confronto de Deus chegou, até que a máscara caiu. Mais uma vez, eu preciso advertir você, dizendo: as máscaras, por mais bem afiveladas que elas estejam, elas caem. E tome cuidado, porque elas caem no momento mais impróprio. Elas caem e fará com que você passe tremenda vergonha. Eu imagino o rosto rubro de Davi ao saber que aquele homem, da história que Natã havia contado, era ele mesmo. Eu imagino o rosto de Davi ardendo, queimando. Sabe quando eu chego assim para algumas meninas aqui da igreja, algumas adolescentes, e olho assim nos olhos delas e digo assim: você está namorando? Você está apaixonada por alguém? Se você estiver apaixonado por alguém, você vai ficar vermelha. E logo começa a subir assim, no pescoço começa a ficar avermelhado, e as bochechas começam a ficar rosadas. Davi ficou igualzinho, vermelho, diante de Natã, quando Natã disse: olha, quem cometeu esse pecado foi você. Queridos, há muitas pessoas vivendo em pecado e policiando a vida dos outros. Há muita gente em pecado e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus. Há muita gente escondido atrás de uma falsa máscara de santidade, quando na verdade o seu coração está vivendo no engano. Tome cuidado, essa palavra é de alerta para nós. Essa palavra é de alerta para nós. Essa palavra serve para o meu coração. Olha, tome cuidado. Ednilson, tome cuidado. Porque você pode estar aparentando algo que você não é. Você pode estar vivendo algo que você não é. Tome cuidado. A Bíblia nos adverte dizendo em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Outro grande problema da máscara da hipocrisia é que a pessoa que usa se transforma em um moralista. Cobra a esposa,
cobra o esposo, cobra o pastor, cobra os filhos, cobra para que eles vivam algo que ele mesmo não está vivendo. Ele exige dos outros o que ele mesmo não pratica. Ele reprova na vida do próximo aquilo que ele pratica em segredo. Ele condena abertamente o pecado do outro, mas no secreto ele acaba praticando os mesmos pecados. Eu conheci um homem que tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Esse homem era um homem extraordinário. Pensa, ele chegava na igreja e ele sentava na 3ª fileira, bem perto do pastor. A sua Bíblia era surrada. Pense num homem que conhecia a palavra de Deus. E o pastor então ministrava e ele acompanhava as ministrações, folhando a Bíblia para lá e para cá. Na escola dominical, ele fazia as melhores intervenções, mas ele sempre dizia, porque nós temos que cuidar com o mundo, nós temos que cuidar com o pecado que está entrando na igreja, porque nós temos que cuidar dessas meninas que estão lá dançando, nós temos que cuidar com essa música que é tocada na igreja, nós temos que cuidar com o jeito que as irmãs se vestem, nós temos que cuidar com o jeito que esse pessoal está falando, nós temos que cuidar. Era um homem que vomitava regras. Mas nem os filhos e nem a esposa acompanhavam ele no culto. Durante muito tempo eu vi aquele homem indo na igreja, na escola bíblica dominical, sempre sozinho. Um dia eu conheci o filho mais velho dele, dos meninos, porque a filha era mais velha, mas dos meninos. E eu comecei a conversar com aquele menino, fiz uma amizade com ele, muito bonita, a gente conversava sempre, e um dia eu perguntei, cara, por que você não vai na igreja? Ele respondeu, curto e grosso, eu não vou na igreja por causa do meu pai está lá. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque sabe todas aquelas coisas que o meu pai diz lá, durante a escola bíblica, durante o culto, sabe todas aquelas coisas? Pastor, ele não vive nem a metade daquilo dentro de casa. Ele não vive nem 10% daquilo. Meu pai é um homem que lê a Bíblia. Ele lê muito a Bíblia. Ele já leu a Bíblia muitas vezes. Mas sabe o que é, pastor? Ele lê a Bíblia para os outros, e não para ele mesmo. Ele lê a Bíblia para condenar o pecado dos outros, e não o pecado dele. Ele conhece a Bíblia, mas para condenar todas as pessoas que estão à sua volta. É por isso que eu não quero esse evangelho para mim. É por isso que eu não participo com ele. É por isso que eu não estou lá. Esse é o grande problema da máscara da hipocrisia. Ela condena o pecado do outro. Ela revela o pecado do outro. Você já conversou com alguém que disse assim, que diz assim, mas fulano faz isso. Mas está vivendo isso. Nós já estamos caminhando para o final. Essa é uma mensagem de alerta. Você viu que não teve nenhum glória a Deus? Não teve nenhum aleluia? Não foi que nem domingo passado que o pessoal levantou cadeira? Né? Porque às vezes Deus afaga o coração, mas Deus também confronta. Não teve nenhum glória a Deus hoje. E eu também não quero aqui, ser hipócrita de dizer assim, não, irmão, dê glória a Deus aí. Celebra, levanta a cadeira. Nada disso. A palavra de Deus vai confrontar o nosso coração, meu irmão. Deus precisa confrontar o nosso coração. Ver as coisas extraordinárias de Deus é maravilhosa. Ver as coisas de Deus acontecendo, os milagres acontecendo, é maravilhoso. Mas Deus precisa confrontar o nosso coração para nos colocar na linha, porque senão a gente acostuma com uma coisa boa. Oba,
né? Tem palavra do céu, você é amado, você é filho de Deus, você vai ser abençoado essa semana, você vai viver o extraordinário de Deus, eu creio, vai ser. Mas Deus precisa colocar a gente na linha também. Isso me faz lembrar de Moisés. Viveu o extraordinário de Deus, milagre atrás de milagre, mas teve uma repreensão na vida de Moisés, e Deus disse, você não entra na terra prometida, cara. Você não está na terra prometida. O que é hipocrisia? Hipocrisia é um disfarce, uma mentira, um engano. O hipócrita é um ator que desempenha um papel bem diferente do que é na vida real. A hipocrisia, o hipócrita, melhor dizendo, é a pessoa que faz com que sua luz brilhe de tal forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por detrás da máscara que ele está usando. Já imaginou? Não estou aqui, volto e quero repetir isso. Essa palavra é para o meu coração também. Aliás, só para você ter uma ideia, querido, eu já li esse livro 2 vezes, tá? Já li esse livro 2 vezes. Mas, essa palavra é para o meu coração e é para o seu coração, sabe por quê? Porque às vezes a gente está aqui, glória a Deus, aleluia, né? As pessoas estão olhando à nossa volta e dizendo, nossa, como o nosso pastor é santo, olha lá, como ele pula bonito no altar, como ele está ajoelhado na oração, olha lá, olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Aí a gente está olhando para o irmão dizendo, nossa, que vida extraordinária, que coisa maravilhosa, mas ele está, com tudo aquilo que ele está fazendo, enganando a si mesmo, enganando aos outros, mas isso não foge dos olhos de Deus. Ele vive uma farsa, uma mentira, um auto-engano, diante dos outros, uma vida de total retidão e santidade. No secreto, banha-se na lama dos mais fétidos pecados. A verdadeira identidade do hipócrita surge quando ele está sozinho, longe de casa, longe da família, longe da igreja. Sua verdadeira identidade é revelada. O que está em seu coração vem para fora. Vocês lembram de Jesus dizendo, olha, o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque o que sai revela o que está dentro do coração? Diante de tudo isso que nós ouvimos, eu devo trazer a esperança a você agora. Há uma esperança para todos nós. Há uma esperança para aqueles que estão com as suas máscaras bem ajustadas. Há esperança para aqueles que colocaram a máscara da hipocrisia para viver uma vida de santidade aparente aos homens. Jesus, nessa noite, se apresenta como aquele que pode remover as máscaras. Agora eu queria ouvir um amém. E a palavra de Deus então vai dizer para nós, por mais que a sua máscara esteja bem afivelada, Jesus é a esperança para você, Jesus é a esperança para mim. Por mais que a sua máscara esteja bem presa ao seu rosto, a esperança é Jesus. E a palavra de Deus vai dizer para nós no Evangelho de João 8:32, e você conhece bem, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus quer arrancar do nosso rosto a máscara da hipocrisia através da verdade.
Talvez você esteja cansado de se esconder atrás de uma máscara. E a palavra de Deus em Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Ele quer nos dar descanso, de termos que todos os dias ir no armário e selecionar uma máscara para aquele dia. Ele quer nos dar descanso da máscara da hipocrisia. Ainda em João 8:36 ele diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Presta atenção, quando Jesus liberta, Ele liberta de forma verdadeira. Ele liberta de forma que nós nos tornamos verdadeiramente livres. Queridos, nós precisamos tirar as máscaras da hipocrisia. O mundo que nós queremos ganhar para Jesus está olhando para a vida da igreja. As pessoas que nós precisamos convidar para as células, elas estão olhando a nossa maneira de viver. As pessoas que nós queremos discipular, elas estão procurando referenciais de homens e de mulheres que vivam de forma digna e correta. Para finalizar, duas pessoas estavam conversando sobre a igreja, e uma diz: a igreja está cheia de hipócritas, pessoas que fingem ser o que não são. A outra pessoa concordou rapidamente, quase que por completo com a mesma frase. Ela disse: a igreja está cheia de hipócritas, pessoas que fingem ser o que não são, e eu me encaixo entre elas. Feche os seus olhos. Se coloque em pé, feche os seus olhos. A palavra de Deus, ela é confrontadora. Deus nos confronta nessa noite, para que nós possamos viver uma vida sem máscaras. Para que eu e você possamos deixar de lado a máscara da hipocrisia. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: mantenha os seus olhos fechados. Você está usando uma máscara? Você tem usado máscara? O que tem levado você a viver desta forma? Você já não se reconhece mais. Você tem feito da sua vida um palco para enganar a plateia e esconder a sua verdadeira identidade. Presta atenção. Você vive condenando nos outros aquilo que você pratica no secreto. Está na hora de tirar a máscara. Examine o seu coração. Jesus, nessa noite, quer libertar você. Ele quer ver você como você verdadeiramente é. Qual a sua verdadeira identidade? Deus criou você e Cristo te chamou para viver uma vida real, verdadeira, onde as correntes do pecado, onde as correntes da hipocrisia, por meio da graça,
não te prende mais. Querido, hoje é dia de tirar essa terrível máscara, a máscara da hipocrisia. Me permita falar algo ao seu coração. Você pode viver sem ela. Você pode viver sem ela. A sua santidade pode ser real. A sua adoração pode ser verdadeira. A sua adoração, o seu culto ao Senhor pode ser extraordinário e contagiar vidas e muitas vidas. Mas se você estiver com a máscara da hipocrisia, um dia a fivela afrouxa, um dia a fivela vai afrouxar e ela vai cair. Não espere um Natan chegar à sua porta. Não espere ouvir a batida na porta de um Natan para derramar diante do Senhor os seus pecados e lançar fora a máscara da hipocrisia. Verdadeiramente, você pode viver livre, liberto da máscara da hipocrisia. E eu quero orar por você. Poderoso Deus, diante da ministração da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor falou à Sua igreja, eu peço agora que o Espírito Santo comece a tocar a vida daqueles que levantaram a mão, e que eles, juntamente contigo, comecem a tirar a máscara da hipocrisia, para viver uma vida transparente diante dos homens e diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vá tocando cada coração agora. Todos os julgamentos feitos, todas as condenações lançadas aos outros, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam perdoadas agora. Ah, Senhor, ministra cada coração agora, Senhor, trazendo a paz. Espírito Santo, coloca paz em cada coração que foi ministrado nessa noite. Mantenha os seus olhos fechados, continue orando ao Senhor. Eu quero fazer mais 2 apelos aqui. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Erga a sua mão, eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você esteja aqui e você nessa noite queira entregar a sua vida a Jesus para viver plenamente uma vida com Ele. Erga a sua mão. Glória a Deus. Amém. Quero pedir para que um dos nossos pastores vá lá, já está lá, o Alan, abrace lá, ore com essa pessoa, ministre ao coração dele. Há mais alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque Jesus tocou o seu coração? De uma forma, tem mais alguém está apontando para mim lá, eu não estou conseguindo enxergar aqui na frente. Há mais alguém no meio lá? Eu quero fazer mais um apelo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você está afastado do caminho do Senhor, e você nessa noite veio para essa igreja e disse assim: Senhor, se o Senhor tocar o meu coração, nessa noite eu estou voltando para casa. Alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor e voltar para os braços do Pai, para a casa do Pai, erga sua mão bem alto,
Alguém vai se aproximar de você e vai orar com você. Alguém? Alguém? Louvado seja o Senhor. Estenda a sua mão agora em posição de receber. Louvado seja o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, como servo do Senhor, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos agora, uma palavra de bênção que será estendida durante essa semana. Senhor, toma cada coração, trazendo paz, alegria, no lar onde há conflito, seja o pacificador, Senhor. Para aqueles que estão desempregados, abra uma porta de emprego. Para aqueles que estão empreendendo, Senhor, traga a estratégia certa, em nome de Jesus. Pai, que os seus filhos vivam uma semana extraordinária e proclamem com graça o seu Evangelho. E que na próxima semana nós possamos estar aqui com um número ainda maior de pessoas, para a glória do seu nome. Toma o teu povo e leva o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém.